Santa Mônica Imagem disponibiliza a você exames de ressonância magnética em equipamentos de última geração. Magneton Aera XQ45 Digital, 48 canais com maior abertura. Santa Mônica Imagem, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. E olha só que promoção incrível a Unimed Erechim preparou para você. Cashback Farmácias Unimed. Na compra de produtos nas farmácias Unimed, você gera pontos que se transformam em cashback. Isso aí, cashbacks, que a cada real em compra, você ganha em um ponto. E os pontos acumulados podem ser trocados por descontos nas próximas compras. Visite as nossas lojas. Estamos no centro de Erechim, na Avenida Pedro Pinto de Souza. E você também pode aproveitar a nossa central de teleentregas da farmácia Unimed, ligando nos telefones abaixo. Então, não esquece, na hora de fazer as suas compras, Unimed Erechim. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Abril Marrom, que ele fala sobre a cegueira. Por incrível que pareça, e com tantas possibilidades da gente hoje enxergar melhor, tem muita gente ainda que precisa desse cuidado especial. E nós vamos conversar com o Dr. Jefferson Esquizipec, que é oftalmologista, e ele vai falar sobre este assunto e como a gente pode prevenir a cegueira. Doutor, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, El. É novamente um prazer estar presente aqui junto à TV Erechim. Doutor, a cegueira é um assunto que a gente fala muito pouco, mas existem muitos casos no Brasil. Com certeza, existem inúmeros casos no Brasil e muitas vezes casos completamente reversíveis. Então, a gente pensa em cegueira, uma doença grave, alguma coisa mais elaborada, mas não. A maior causa de cegueira no Brasil e no mundo é a falta de óculos. Certo. De que forma a gente pode identificar a cegueira quando ela está num estágio inicial e que pode ser tratada? Certamente na consulta oftalmológica. Uma consulta oftalmológica de rotina identifica as maiores causas de cegueira e as causas mais comuns e prevalentes. Quais são os tipos de cegueira que pode acometer uma pessoa adulta? Normalmente, como eu falei, a falta de uso de óculos, mas também doenças como catarata, como glaucoma, retinopatia diabética, entre outras mais como ceratocone e assim segue. Pois é, doutor. E a cegueira infantil, pouco discutida, mas muito frequente? Então, aí um ponto muito interessante de tocarmos. Algumas vezes a criança ela enxerga muito bem, mas de um olho, quando o outro olho não enxerga. Os pais não têm como perceber essa patologia. Então, a criança se desenvolve normalmente e muitas vezes se dá conta que não enxerga quando já tem um entendimento da situação. Muitas vezes já na adolescência. É verdade. De que forma a gente pode mudar essa realidade? As crianças podem vir ao oftalmologista a partir de que idade? E que tipos de exames são realizados? Não só podem, como devem. A gente sabe que a ambliopia, ela se desenvolve até os 7 anos de idade. Então, antes dos 7 anos de idade, devemos fazer um acompanhamento e, se necessário, um tratamento dessa patologia. Crianças de óculos hoje é muito comum. Esse óculos ele vai prevenir um avanço dos problemas oftalmológicos ou é apenas paliativo no momento? Não, na verdade o óculos é um tratamento. O tratamento então para a criança enxergar melhor e muitas vezes para desenvolver a sua plena capacidade visual. Certo. Doutor, com o passar do tempo, as doenças começam a surgir no nosso corpo e a diabetes é um problema muito recorrente. Muitas pessoas hoje nem desconfiam que já estão com um início de diabetes. Percebem quando começam a sentir alguns sintomas como a falta de visão. Como é que a gente trabalha aí a diabetes e a visão?
Então, pessoas que possuem o diagnóstico de diabetes necessitam obrigatoriamente uma análise do fundo do olho ao mínimo uma vez ao ano. Muitas vezes o paciente com diabetes só descobre que está com uma importante perda na visão quando está com um estágio avançadíssimo da retinopatia diabética, sendo que muitas vezes já está em um estágio irreversível. Então aí, além da prevenção, de manter a glicemia em níveis adequados, a análise do fundo do olho é primordial. Pessoas com diabetes podem fazer a cirurgia refrativa? Olha, na verdade, o diabetes bem compensado, ela permite fazer cirurgias refrativas, cirurgias de catarata, assim como outras cirurgias. Agora, sempre que temos um paciente com diabetes descompensado, torna a vida dessa pessoa mais complicada. Certo. Falando um pouquinho sobre o glaucoma, é muito comum aqui na nossa região a gente encontrar pessoas com glaucoma. Por quê? Na verdade, na nossa região existe sim glaucoma, apesar de não ser a região com maior índice de glaucoma no estado ou mesmo no país, né? Mas o glaucoma é uma doença silenciosa. O glaucoma ele é o aumento da pressão do olho em que a pessoa vai perdendo o seu campo de visão, só se dando conta quando perdeu muito desse campo de visão. E aí está o perigo. Muitas vezes a pessoa já chega aqui realmente cega e, não, apesar do diagnóstico, não temos mais algo a fazer. Novamente aí a importância da consulta médica oftalmológica regular. Mas de onde que surge o glaucoma? Como é que ele começa a apresentar sinais? Normalmente ela é uma doença intrínseca. A pessoa, na verdade, tem uma predisposição, às vezes origem familiar, em que a pessoa vai desenvolvendo, assim como a hipertensão arterial, vai aumentando a pressão do olho. Esse aumento da pressão do olho vai paulatinamente machucando o nervo do olho. Sim. E aí acarretando nessa perda do campo de visão. Nesses casos, como é que se trata? A grande maioria é com o uso de gotinhas, de colírios, né? Então, a gotinha de colírio pode baixar a pressão e assim reduzindo ou mesmo impedindo o dano ao nervo óptico. Certo, doutor. É uma doença que tem mais prevalência em homens ou em mulheres? E a partir de que idade geralmente começam a ter sintomas? Normalmente com a idade mais avançada encontramos mais glaucoma. Porém, podemos ter glaucomas infantis e até mesmo congênitos. A prevalência ela é dividida entre homens e mulheres, não escolhe sexo. Certo. Algumas doenças que a gente precisa tomar medicação contínua, no decorrer do tempo é necessário fazer uma substituição, porque dá a impressão de que o efeito já não é mais tão prolongado. No caso do glaucoma também é preciso fazer essa troca de medicação? É possível que sim, né? A farmacocinética nos mostra que eventualmente os medicamentos acabam perdendo a sua eficácia com o passar do tempo. Por sorte, temos diversas drogas que são ativas no tratamento do glaucoma, assim como existem outros possíveis tratamentos, assim como laser e eventualmente até procedimentos cirúrgicos, reservados estes a casos mais graves ou refratários ao tratamento com colírios. Se fala tanto em prótese, em novas tecnologias, será que teremos um olho biônico daqui a alguns anos? Como é que a medicina tem estudado e como é que esse assunto tem entrado nas rodas de conversa? Olha, o olho biônico ainda é alguma coisa para a ficção científica. O que cada vez a gente discute mais e encontra sobre células-tronco e, eventualmente, então, o desenvolvimento de células que poderiam, por exemplo, refazer um nervo óptico ou, eventualmente, melhorar problemas na área central da visão, na mácula. Mas não temos nada concreto até o momento. Mas é possível as pessoas que têm um problema grave de cegueira fazer um transplante, por exemplo? O transplante disponível hoje na região do olho é apenas da córnea. A córnea é como se fosse o vidro do relógio, né, do olho. Então, pessoas que têm uma opacidade importante, que têm um ceratocone importante, ou mesmo que perfuraram a córnea, têm essa possibilidade de receber uma córnea de um doador. E isso é um procedimento muito comum na oftalmologia e com ótimos resultados. Pois é, doutor, apesar de ser um procedimento muito comum, como o senhor diz, ainda é pouco difundido essa ideia das pessoas fazerem esse transplante ou serem doadores. Precisamos de mais campanhas, falar mais sobre esse assunto, até mesmo nos nossos grupos sociais? Eu acho que, como um todo, devemos ser doadores. É importante falarmos, avisarmos esse nosso desejo.
Diferentemente de outros órgãos, a córnea, como ela é avascularizada, a pessoa não precisa estar em morte cerebral para doar. Toda pessoa, a princípio, pode doar a córnea. Infelizmente, após a Covid-19, a lista de transplante de córnea aumentou novamente, pois entrou essa doença como uma, digamos assim, uma contraindicação na pessoa em doar esta córnea. Então, antes do Covid, a lista de transplante era praticamente inexistente. Em um mês, a pessoa conseguia uma córnea. Hoje voltou a taxas de anuais ou bianuais até conseguir uma córnea. Mas é importante, então, que se faça, agora que esse período já passou, que as pessoas voltem a procurar esses bancos, porque às vezes a gente ajuda muitas pessoas tomando simples atitudes. Ainda mais agora, né, que a córnea está em falta, né? Vamos voltar a avisar a nossa vontade de sermos doadores. É verdade. Doutor, outra doença também que causa cegueira e que incomoda muito, principalmente as pessoas acima de 60 anos, é a catarata. Alguns até têm um pouco de medo de fazer cirurgia, outros fazem e dizem que voltou o problema. Como é que o senhor interpreta tudo isso? Na verdade, catarata é a causa de cegueira reversível mais prevalente na população brasileira, né? E ela é comum justamente com a idade. A partir dos 60 anos, o cristalino, que é a lente natural de dentro do olho, começa a ficar opaca. Com essa opacidade, a imagem não consegue chegar perfeitamente na retina. Então, a cirurgia da catarata é baseada no quê? Na troca da lente natural por uma lente artificial. A catarata não volta. Ela se opera uma só vez na vida. E, apesar do medo das pessoas, ela é uma cirurgia rápida, segura, com boa recuperação. É claro que a gente tem que deixar o aviso que, como qualquer procedimento cirúrgico, existem riscos, né? Mas o índice de sucesso é altíssimo e o grau de satisfação dos pacientes altíssimo. Comigo e com todos os médicos que fazem esse tipo de procedimento. Pois é, tu disseste que a catarata não volta, então essa sensação de que não está enxergando direito é o quê? Eventualmente podem ser outros problemas. Por exemplo, uma alteração no fundo do olho, eventualmente uma opacidade atrás da lente, que eventualmente um laser se resolve, né? As pessoas confundem muito a catarata, que é um problema intraocular lá dentro do olho, com o pterígio, que é como se fosse aquela pelezinha que cobre o olho. Sim. Aquilo não é catarata. Popularmente o pessoal diz, a catarata é externa. E essa pelezinha, eventualmente sim, pode voltar após uma cirurgia. E que vai dar aquela sensação de embaralhamento, dificuldade de enxergar. Pode eventualmente acontecer, sim. Pessoas com catarata, pode ou não pode dirigir? Existe aí uma questão que gera um pouco de curiosidade. A questão não é a patologia, e sim a quantidade de visão. Certo. Né? O médico, normalmente do centro do Detran, enfim, do CFC, quando ele faz aquela inspeção, ele mede a quantidade que a pessoa enxerga. Tem pessoas que têm uma catarata leve que podem dirigir. Tem outras pessoas que não têm catarata, mas têm alguma outra patologia. Pode ser, por exemplo, a falta de óculos, em que o médico, então, identifica isso e encaminha para o médico oftalmologista fazer um óculos e aí retornar. Então, o que importa é a quantidade que enxerga e não se a pessoa tem ou não uma patologia. Algumas pessoas dizem o seguinte, não vou ao oftalmologista todos os anos porque com a troca da lente o meu olho vai ficando preguiçoso. Concorda? Não concordo. Eu acredito que, na verdade, é a certidão que vai amarelando, né? Então, o tempo vai passando e a pessoa vai tendo cada vez mais dificuldade. Então, é muito comum, não quero começar a usar óculos, depois a gente acostuma. Eu acho que isso pode até ter um fator de costume, no costume de enxergar bem. Antes a pessoa não sabia que enxergava mal, depois ela costuma enxergar bem e não quer mais ficar sem os óculos. Também se escuta muitas pessoas dizerem, se eu colocar o óculos nas primeiras horas da manhã, eu preciso ficar o dia todo de óculos. Se eu não colocar, eu enxergo bem. Então, quanto mais jovem a pessoa, maior é essa afirmação. E por quê? O jovem ele tem maior capacidade de acomodação. A gente tem, sim, no olho, uma capacidade de compensar algum grau de deficiência. Porém, com o passar da idade, a gente vai perdendo esta capacidade. Então, naquela faixa de 50 anos, naquela faixa de 40, a pessoa ainda tem uma bela capacidade de acomodação e aí consegue, eventualmente, ficar um período maior sem os óculos. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena parada e já retorna.
Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, que tem o oferecimento do Master Supermercados. Na hora de cuidar da sua alimentação, o Master possui uma linha completa de alimentos para que você tenha saúde e uma boa nutrição. E também da Santa Mônica Imagem, que tem todos os exames de imagem aqui em Erechim. Então, na hora de fazer os seus exames, inclua na sua agenda a Santa Mônica Imagem. Nós estamos aqui no consultório do Dr. Jefferson Schizipek, oftalmologista, falando um pouquinho sobre o Abril Marrom, que trata justamente da prevenção, combate e a reabilitação dos diversos tipos de cegueira. Esse assunto a gente precisa prestar atenção na nossa família todos os dias. Doutor, voltando um pouquinho lá nas crianças, de que forma os pais começam a perceber que a criança não está enxergando legal? A primeira coisa é em se aproximar dos objetos distantes. Hoje em dia, toda criança adora uma tela. Então, a criança necessita ficar a uma distância adequada, principalmente da televisão. Se essa criança, repetidas vezes, se levanta e vai até próximo à televisão, é um sinal de alerta. Qualquer desvio ocular, qualquer dificuldade no aprendizado pode ser também um problema oftalmológico e necessita aí uma avaliação. Pois é, outro problema muito frequente que pode atrapalhar a nossa visão são os óculos de sol. Como é que a gente identifica um óculos bom de qualidade aí para enxergar direitinho? A primeira coisa é procurar um lugar de referência na venda, né? Devemos procurar óticas que vendam óculos de qualidade, de marcas conhecidas e confiar no que está sendo oferecido. Claro, aqui no consultório oftalmológico temos aparelhos que podem, digamos, medir a proteção dos raios ultravioleta. O que devemos evitar é comprar o óculos na rua ou em vendas ambulantes ou eventualmente em camelô, porque não só a falta de proteção solar acontece, mas também como esses óculos eles podem gerar uma aberração, a lente pode não estar completamente bem confeccionada e aí causar problemas como dores de cabeça, cansaço, irritabilidade. Verdade. Essa questão do óculos é bastante complexa, porque algumas pessoas também passam o óculos da mãe para o filho, da mãe para o marido e assim vai. Isso é um erro gravíssimo. É muito raro o óculos de uma pessoa funcionar perfeitamente para outra. Existem diversas medidas que fizemos no consultório, desde a graduação, a distância entre os olhos, a idade. Então, não faça isso, não use o óculos de outra pessoa. Por mais que você diga que está enxergando direito. Pode até melhorar um pouco, mas eu tenho certeza que um óculos personalizado vai funcionar melhor. Com certeza. Doutor, um hábito muito comum é coçar o olho. A que ponto isso pode prejudicar a nossa visão no decorrer do tempo? O ato de coçar os olhos é muito prevalente em pessoas que têm ceratocone, que é uma deformidade corneana. O que é isso? A gente tem, como eu falei anteriormente, a córnea, que é como se fosse o vidro do relógio do olho, e essa córnea ela tem que ser regular.
O ato de esfregar os olhos pode fazer com que apareça uma irregularidade nessa estrutura e então a imagem vai entrar, digamos, torta para dentro do olho e aí gerando uma dificuldade visual. Entendendo que a córnea será irregular, não adianta muitas vezes colocar um óculos na frente. Então, gera um problema sério e de difícil tratamento, muitas vezes. Pois é, nesse caso, o tratamento ele é com colírios também. A pessoa que coça muito o olho, o que ela precisa fazer além de parar com o hábito de coçar? A primeira coisa, acabaste de falar, parar de coçar e entender que isso é prejudicial. A segunda coisa é fazer essa análise, né? Então, identificar se tem alguma patologia, se possivelmente tem um ceratocone. E eu digo que o tratamento ceratocone é uma escadinha. A primeira escadinha ainda é um óculos. A segunda parte, o segundo degrau seria a parte de lentes de contato e a partir daí procedimentos cirúrgicos. Essa lente de contato é aquela lente que se coloca no olho e não se tira mais? Não, lente de contato, sempre que falamos em lente de contato, é lentes que coloca-se e tira-se no final do dia. Coloca-se no início do dia e tira-se no final do dia. O que é mais recomendado nos casos de falta de visão? Colocar a lente, fazer a cirurgia, usar o óculos, porque hoje a gente tem muitas possibilidades de tratar a visão e ter uma visão correta. Eu acho que o principal é a pessoa enxergar. Dependendo da patologia, dependendo da pessoa, a gente deve personalizar o tratamento. Existem pessoas que é melhor óculos, existem pessoas que são as lentes de contato e tem coisas que só mesmo um procedimento cirúrgico pode restituir a visão. A lente de contato, até um certo tempo, tinha um preconceito no usar porque elas eram duras, machucavam o olho. Hoje essas tecnologias já mudaram, elas oferecem um conforto maior? Com certeza, as lentes de contato hoje em dia estão avançadíssimas, né? A grande maioria das pessoas consegue colocar no início do dia e ficar com ela tranquilamente até o final do dia. Muitas vezes são lentes descartáveis, com ótima oxigenação do olho, então, se bem adaptadas, e aí vale um alerta, as lentes de contato podem ser utilizadas de maneira tranquila. Ela pode ser usada tanto para tratamento, mas mesmo assim um fim estético aí, para deixar o olho de outra cor? Com certeza, pode para eliminar o uso do óculos, quem não gosta de ficar de óculos sempre, e também, por que não trocar a cor dos nossos olhos? Verdade. Doutor, a distrofia da retina, existem vários tipos. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho a diferença dos tipos. Na verdade, existem várias alterações maculares, que seriam algumas distrofias, como tu mesmo falou, mas eu acredito que aqui vale o alerta digamos, da patologia mais comumente encontrada no fundo do olho, que seria a DMRI, doença macular relacionada com a idade. Cada vez mais temos pessoas que vivem mais e com isso começamos a perceber essas alterações nessa região, que popularmente o pessoal diz que está secando o nervo. Então, o que acontece? Existe um envelhecimento da área nobre da retina com o avançar da idade, principalmente em pessoas de pele clara, é muito comum na nossa região, origem italiana, alemã, enfim. E com isso, a pessoa vai perdendo a visão central, a visão de qualidade. E o que podemos fazer para isso? Não existe um tratamento efetivo após a instalação. Eventualmente temos que fazer a reposição de algumas vitaminas para tentar postergar ou pelo menos limitar a progressão dessa doença que, como eu falei, se chama DMRI. Hoje um problema gravíssimo e que atinge todas as faixas etárias são os celulares, as telas de computador, o excesso de TV, enfim, tudo que força o nosso olho a ficar fixo em uma tela. Qual é o risco para nós adultos, as telas também? Na verdade, as telas é uma causa comprovada de aumento e progressão do grau dos óculos das pessoas e de precipitar grau em quem não precisaria eventualmente usar. Como eu falei anteriormente na parte da acomodação, a pessoa ela tem que fazer uma força para enxergar. Quanto mais próxima trouxermos um objeto, mais força temos que trazer. Então, Sandra, imagine passar o dia inteiro fazendo uma força para enxergar. E isso acontece hoje em dia, principalmente no uso do celular, né? Então, isso aí gera cansaço, dores de cabeça, irritabilidade. E eu gosto sempre de comentar entre os meus pacientes,
O pessoal sempre chega pedindo um óculos de descanso ou alguma coisa do gênero. O óculos de descanso é para tirar um pouquinho do grau que a pessoa tem. Mas, na verdade, se ela correr a maratona, vai chegar no final dela com as pernas cansadas. Exausto. Se correr a maratona com os olhos, vai chegar no final do dia com os olhos cansados. Então, pessoas hoje em dia trabalham muito na frente do computador e quando tem um minutinho para tomar um cafezinho, pega o celular. Então, a pessoa descansa a cabeça, mas não descansa os olhos. Existe um tempo limite aí que a gente tem que controlar e a gente se policiar mesmo para usar menos? Com certeza. O recomendável é que, mesmo pessoas que exigem a tela para trabalho, entre 1h30 e 2 horas, façam intervalos regulares e nesses intervalos evitem, então, o celular e sim optem por ficar olhando para longe, para justamente relaxar esse músculo ciliar, o músculo da acomodação. Correto. No decorrer da vida da gente também, às vezes a gente cansa a nossa visão simplesmente de ficar acordado, pessoas que têm dificuldade para dormir, a luz da nossa casa às vezes interfere. Quais são as tuas dicas como oftalmologista para descansar os nossos olhos e não sentir aquele cansaço profundo dentro do olho? Então, a primeira coisa, não exagerar no uso das telas. A segunda coisa, manter o hábito saudável em piscar. O piscar ele faz a troca da lágrima. E pessoas muitas vezes com o olho seco têm queixa de fotofobia, de lacrimejamento, de desconforto em manter os olhos abertos. Então, o hábito de piscar e, eventualmente, se for indicado, usar um colírio lubrificante, por que não? Dormir direito, uma boa alimentação, uma boa hidratação. Né? O olho ele necessita hidratação e a hidratação vem da nossa ingesta diária de água. Verdade. Doutor, e as mulheres que vivem com maquiagens, colocam cílios, enfim, tanto procedimento estético, às vezes que a gente fica até meio confuso. Tudo isso tem um fundo que prejudica a nossa visão também ou não? Eu acredito que, se bem utilizados, os produtos não têm maiores problemas. O que a gente encontra muito é a pessoa que usa esse tipo de cílios artificiais, maquiagem e não remove corretamente. Né? Então aí podemos ter infecções como blefarites, como o tersol, né? Como um dano na córnea. Então o importante é fazer o uso correto, tanto na colocação da maquiagem ou dos cílios artificiais, mas também na sua remoção. E aí talvez seja o ponto-chave. Pois é, e aí a gente, já que está tocando nesse assunto estético, com o decorrer do ano, a nossa pálpebra cai. Como tudo no nosso corpo, um dia despenca um pouco. Dá para deixar o rosto melhor aí com uma cirurgia, um tratamento e ficar aí muitos anos com um olhar mais expressivo? Sem dúvida, Sandra. Na verdade, a blefaroplastia é o procedimento estético mais realizado dentre as cirurgias plásticas convencionais. O passar da idade nos deixa a pálpebra caída. E uma cirurgia com rápida recuperação e com resultados duradouros pode restituir um olhar mais natural e mais bonito. Estamos entrando, eu brinco, que é na safra da blefaroplastia. E por que eu digo isso? Apesar de não existir uma indicação formal, as pessoas optam pelo inverno para fazer esse tipo de procedimento na nossa região. E é muito comum. Agora, ontem mesmo, atendemos várias e várias pessoas que vieram procurar esse tipo de procedimento. E como eu falei, é um procedimento rápido, seguro e com uma satisfação pessoal muito grande. Existe uma idade limite ou quando a pele realmente começa a cair? Não existe idade para a blefaroplastia. Já operei pessoas com 20 e poucos anos, né, que não estavam contentes com o seu formato. Mas é óbvio que com a idade, normalmente a partir dos 45 anos, essa queixa se torna mais frequente. Aí já dá para dar uma retocada aí no olhar, fazer um outro procedimento. Hoje a oftalmologia e os tratamentos estéticos, eles têm uma ligação muito forte também, né, doutor? Sem dúvidas. Eu acredito que a região dos olhos é uma região delicada, né, Sandra? A gente pensa, a blefaroplastia é tirar uma pelezinha, mas muitas vezes a gente não percebe o que um procedimento mal realizado pode causar. E aí eu não estou falando estética, mas para o próprio olho. Então, a estética sim é importante, mas a saúde do olho é mais importante. Então, sempre que a gente vai fazer um procedimento, a gente tem que buscar as duas coisas.
Primeiro, a saúde do olho e, logicamente, o olhar mais bonito como uma consequência. E essa saúde do olho, para evitar a cegueira, consultas regulares. Essa consulta regular é uma vez por ano ou a cada 6 meses? Pessoas que não possuem patologia a cada 2 anos, tá, Sandra? Agora, pessoas que têm hipertensão, diabetes ou alguma patologia ocular, miopia, astigmatismo, enfim, uma consulta anual. Usar óculos somente com prescrição médica. Sem dúvida, e aqui cabe um alerta, prescrição médica. Temos encontrado aí no nosso país, inclusive na nossa região, profissionais não médicos prescrevendo óculos. E aí a gente pode enganar as pessoas. E qual é o problema de enganar as pessoas? A pessoa achou que consultou com um profissional médico, fez o diagnóstico, enfim, de uma miopia, que talvez até a pessoa tenha, mas deixou de diagnosticar um glaucoma, uma catarata, uma retinopatia diabética, um ceratocone. Então, a consulta oftalmológica ela deve ser realizada por um profissional médico. Doutor, eu quero te agradecer por nos receber aqui no seu consultório, te desejar sucesso, mais ainda, né? Já tem um número de pacientes interessante, já faz um trabalho bem expressivo em toda a nossa região e obrigada por sempre estar disposto a informar, a orientar a população sobre os cuidados. Eu queria agradecer novamente o espaço aqui, Sandra, é sempre um prazer esclarecer dúvidas a respeito dos olhos, é isso que a gente faz no dia a dia e quando precisar, quando quiser, estarei à disposição. E neste mês de abril, aí não esquece, Abril Marrom, um mês dedicado ao cuidado dos olhos. Então, se você ainda não marcou a sua consulta oftalmológica, marque o mais breve possível e use óculos, use lente de contato, faça cirurgia, mas cuide da sua saúde ocular com todo carinho. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.